Por que os relacionamentos são importantes? Será que a nossa espiritualidade pode ser influenciada pela forma como nós nos relacionamos? É o que nós vamos entender em mais um estudo da nossa escola bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Falando em esperança, que é o que nós desejamos sempre e pregamos e falamos sobre isso, você já baixou aí no seu telefone a Esperança? Telefone da Esperança para estudar a Bíblia com ela? Isso, pelo WhatsApp. Por isso, nessa temporada, a gente está estudando um guia que está na nossa escola bíblica digital, na Esperança. Abrindo aqui os meus contatos da escola bíblica digital, ou da escola, os meus contatos, entrei na escola bíblica digital, cliquei aqui, está aqui, Esperança já interagindo comigo, conversando comigo e já respondendo para mim imediatamente. Olha, o telefone está aparecendo aí na sua tela. Se você quer estudar a Bíblia pelo WhatsApp, se você tiver dúvidas, porque você pode perguntar para a Esperança também. É só você mandar seu questionamento. Se você quiser estudar com alguém, você também pode estudar com alguém. Acho que nós vamos ter que trazer o Tim aqui de novo, o pastor Irene Tim, para explicar isso, viu? Viu, meu diretor? Porque a gente pode estudar a Bíblia com alguém. Agora, baixa o telefone aí, o 129-8244-4449. Baixa aí, salva, como eu faço aqui no meu, fiz no meu. E se você não conseguir, estou clicando aqui, interagindo com a Esperança. Ela está me perguntando por que é importante ter saúde espiritual. E aí tem sempre as alternativas A, B e C. Porque me ajuda a ter saúde física e emocional. Porque ela me torna feliz na terra e na eternidade. As duas alternativas estão corretas. Isso mesmo, cliquei aqui. Está aqui, foi lá. Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha. Esperança está conversando aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá, aqui, ó. Foca aqui para mim, ali, ó. Isso, só estou para cá, né? O que tem que fazer? Assim? Deu. Olha aí. Tá vendo? Interaja com ela, vale a pena. E é o seguinte, tem dúvida? Estuda com a gente. Estuda com a gente através do WhatsApp e aqui no programa Escola Bíblica, nessa temporada, como desenvolvermos a nossa espiritualidade. Estamos no início, chegando, né? Já chegamos aí ao meio do mês de janeiro. Olha como está voando, né? Como está voando. E a gente não pode deixar para depois a necessidade de estarmos ligados ao Senhor, de conversarmos com Ele, de ouvirmos a Sua palavra. Você não tem o hábito de ler, você não acredita, quero te convidar. Estude com a gente, cresça no conhecimento. Eu tenho certeza que será uma grande bênção. Vamos orar? Querido Pai, estamos juntos para estudar a Tua palavra mais uma vez. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, que a gente aplique, que a gente viva e que assim a gente cresça a espiritualidade que norteia todas as áreas da nossa vida. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos telespectadores, aqueles que têm suas necessidades físicas, materiais, espirituais, né? Que ele olhe e perceba que o Senhor olha para ele como um todo, que o Senhor satisfará e o Senhor o fará feliz nessa terra, mesmo com os desafios que a gente tem. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, a estudarmos. Vou relembrar o que a gente estudou ontem. Hoje a gente vai começar a lição número 3 desta temporada. São 4 lições, tá? E hoje a gente começa a lição número 3, a bênção dos relacionamentos. Nós já vimos que nós somos um ser holístico, tudo está relacionado à nossa vida espiritual. Por que a gente precisa crescer espiritualmente, né? A gente estudou que através da palavra, através da oração, a gente vai desenvolvendo nossa espiritualidade, nós crescemos. E agora, como que os relacionamentos podem nos ajudar em nossa espiritualidade? Como nós podemos, através das pessoas com quem a gente se relaciona, crescer? Será que isso é significativo? Mas antes quero relembrar o que a gente estudou no programa de ontem, só para concluir, tá? Nós analisamos a oração, que é uma maneira formal, intencional, que nós precisamos ter para desenvolvermos a espiritualidade, mas também pode ser uma forma, pode ser informal, pode ser ocasional. E de que forma, assim? De que maneira, né? Eu posso estar no carro, posso estar ligado, conversando com o Senhor. Agora, eu preciso ter os meus momentos. A gente viu ontem os exemplos de Jesus, sempre com muitas pessoas, as multidões vinham, estavam próximos dele, mas ele buscava estar. Vamos relembrar isso aqui. A gente viu ontem também os aspectos ensinados na oração do Pai Nosso. Louvar e reconhecer a Deus, submissão à vontade dele, pedir o que necessitamos, reconhecer e confessar os nossos erros, clamar pelo cuidado. Então aqui a gente vê, dentro da oração do Pai Nosso, uma série de itens que Jesus nos deixa para que a gente desenvolva uma oração que seja íntima, próxima, que não seja algo mecânico, que seja o que eu faço, da forma como, sabe, como eu estou me derramando diante dele. Princípios através da oração do Pai Nosso. Então, leia, ore o Pai Nosso e pense nesses princípios. Lembra? O Pai é aquele próximo, aquele que sabe aquilo que eu necessito. Jesus buscava ter uma conexão com o Pai para enfrentar os desafios do cotidiano. Ele se retirava a sós. A gente deu vários exemplos no programa de ontem. Deus não nos chama para vivermos isolados, mas para, através da oração, encontrarmos lucidez, para sermos uma bênção na vida das pessoas. E a gente citou ontem o texto que Jesus se dividia entre o monte da oração e o convívio das multidões. Nessa busca, a gente terá o que oferecer. Isso aqui é muito importante, né? A gente vive às vezes fatigado, a gente vive preocupado, atarefado. E a gente acha que isso nos realiza. E às vezes a gente não tem momentos com o Senhor. E aí nesse processo de convívio dos relacionamentos, eu me prejudico. O meu relacionamento de forma horizontal não está bem. Consequentemente, vertical não está bem. Consequentemente, o relacionamento horizontal não vai estar bem. Então, para eu estar bem com aquele que está ao meu lado, eu preciso estar bem. Para que a minha espiritualidade cresça nos meus relacionamentos aqui, eu preciso estar bem com a minha espiritualidade, com o Senhor. E é o que nós vamos trabalhar um pouquinho agora. A oração conecta com Deus e nos dá a clareza sobre como devemos viver e como vamos agir. Melhoramos agora, vamos entrar nesse próximo item, melhoramos a nossa espiritualidade através dos bons relacionamentos. É isso mesmo. Eu queria pensar um pouquinho com você nesse pensamento que você já deve ter ouvido algumas vezes, eu até fui pesquisar, né? É um pensamento de Johann Goethe, um escritor alemão, e ele diz: diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és.
Saiba eu com quem te ocupas e saberei também no que te poderás tornar. As duas partes são muito boas, né? E a gente vai se deter na primeira aqui. Diz-me com quem andas e eu vou dizer quem você é. Você acredita nisso? Você acredita que nossos relacionamentos nos influenciam? E alguém pode dizer assim, pastor, mas lembra Jesus, ele dividia a sua vida entre o contato com Deus no monte da oração e no convívio com as multidões. E ele estava com todos. É isso mesmo. Agora, quando ele estava com todos, ele tinha um propósito, porque estava bem definido a sua missão. E os relacionamentos da gente, dependendo do propósito, eles podem nos influenciar positivamente ou negativamente. E é assim. E a pergunta é, quando eu me aproximo, quando eu me relaciono, e a gente trabalhou isso já um pouquinho, a disposição em ouvir, quando eu me aproximo, quando eu convivo, quando eu converso, eu respeito a pessoa, ela me respeita, eu não quero impor sobre ela, né, o que eu penso, e eu também dou limites para que ela não imponha sobre mim, e a gente tem um convívio respeitoso, harmonioso, mesmo que a gente pense diferente. Isso acontecerá se a minha espiritualidade, minha conexão com o Senhor for clara. Porque Ele coloca princípios em mim e a gente vai ver esses princípios agora e eu vou desenvolver esses princípios com quem eu vou me relacionar. E aqui, a convivência faz parte da vida. Nós não somos seres isolados. Relacionamentos são penosos, mas relacionamentos são maravilhosos. Por que são penosos? Pastor, está dando uma linguagem pessimista. É porque a gente tem desafio. Não tem desafio? Você não paga um preço para ter bons relacionamentos? Esse preço, às vezes, não é administrar suas emoções, não é agir com lucidez. Isso é benéfico. É penoso no sentido assim de eu quero reagir dessa forma, mas tem que ter equilíbrio. É nesse sentido. Se eu quero ter um bom relacionamento, porque a minha natureza é contrária. Relacionamentos estão repletos tanto de maravilha quanto de dor. É assim. E é assim que acontece, porque a nossa natureza, a gente estudou isso agora na última temporada da Origem de Tudo, a nossa natureza é uma natureza ruim. A nossa natureza é uma natureza má. Mas o Senhor nos apresenta princípios que podem nos ajudar. Só para dar uma hidratadinha aqui, para a gente seguir. Nossos relacionamentos definirão nossa vida. Por isso, nada é mais importante do que os relacionamentos. Eu posso olhar isso de uma forma espiritual, pensando nas minhas crenças, na espiritualidade. No meu caso, eu creio em Deus. Minha vida vai ser definida como eu me relaciono com Deus. E como consequência disso, como eu me relaciono com as pessoas que estão ao meu redor. Por quê? Porque os meus princípios de vida influenciarão todos os meus relacionamentos. A forma como eu trato as pessoas, o respeito que eu tenho por elas, como eu desenvolvi. Vamos fundamentar isso dentro do texto bíblico. Chegando-se um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Lembra? Mais uma vez, a liderança religiosa, isso se repete muito na Bíblia, questiona Jesus e pergunta: qual é o principal dos mandamentos? Jesus respondeu, e aqui é o Shema, né, que a gente encontra lá no livro de Deuteronômio, que é o resumo da crença do povo israelita aqui. E o Senhor está convivendo com eles.
O Senhor é, né? O Senhor nasceu entre eles, é um deles. Ouve, ó Israel, ó Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E agora? Amarás, pois, aqui voltando primeiro, verso 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. A gente poderia meditar aqui, né, fazer reflexões. Primeiro, Ele é o Senhor, Ele é o único, não há outro como Ele. Amarás, pois, ao Senhor. O amor dentro do texto bíblico não é como eu me sinto em relação ao outro, mas é como eu trato. Então, como eu me relaciono, quem é o Senhor para mim, é isso que ele está dizendo. Não está só associado a como eu me sinto, mas é como eu vivo. Ele está dizendo, eu vou amar o Senhor, eu vou viver, e aqui vai repetir, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. O interessante é a repetição dessa expressão, é exatamente como Deus nos vê. Não existe separação, não existe minha mente acredita, mas minhas ações não demonstram. Eu até me emociono, eu sinto Deus, eu quero ter Deus, mas minha vida é uma vida que não revela isso. Por isso que espiritualidade, quando a gente começou a temporada, é eu como um todo, não existe separação. Porque é assim que Deus olha para mim, e foi assim que Ele me fez, e é assim que eu tenho que viver. Ele está dizendo assim, princípios para relacionamento comigo, me ame como um todo, não existe separação. E agora, eu vou revelar isso no meu relacionamento com o próximo. Então, biblicamente, nós somos seres relacionais, nos relacionamos com quem nos criou, e nos relacionamos com aqueles com quem convivemos. E eu pergunto para você, isso aqui traz, como que você define isso, como você vive, o que é para você o relacionamento com Deus? Quem é Deus? Você tem uma vida que demonstra que você ama? Pastor, eu não creio, eu tenho uma outra visão. Ok. Está tudo bem. Eu estou partindo aqui do princípio do que o texto bíblico diz. E eu quero te despertar isso, sabe por quê? Isso não é uma forma de obrigação. Lembra bem, eu amo porque Ele me amou primeiro. João vai dizer isso de forma muito clara. Então a motivação pela qual eu vivo é porque Ele deu a vida por mim também. Isso é um outro tema, mas é interessante. Então esse é o primeiro grande mandamento, verso 31. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então, por que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Porque eu já estou ligado ao Senhor e amo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças. E eu vou amar o meu próximo como eu amo o Senhor Jesus, demonstrando quem eu sou. E quem é o próximo? Quem é o próximo? É qualquer pessoa que se aproxima de mim, esse é o meu próximo. Ele pode pensar diferente, ele pode se vestir diferente, ele pode ter uma vida diferente, ele pode ter escolhas diferentes, e ele é o meu próximo. É desafiador. Desafiador para grupos religiosos, muitas vezes, que se fecham. E eu já falei isso aqui em algum momento, e a gente vai se referir ao outro dizendo eles. Quando a gente deveria olhar e dizer, somos nós, somos irmãos, e eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. É lógico, quando eu digo amar ao próximo, não significa que eu vou aceitar todas as coisas, não é isso, mas eu não vou deixar de expressar minha misericórdia, meu carinho. O Senhor Jesus se assentava para comer com publicanos e pecadores. Os publicanos, aqueles que cobravam impostos do seu próprio povo,
para servir ao império e eles eram discriminados por isso. O Senhor não dizia, o Senhor não estava justificando as atitudes equivocadas, erradas dos publicanos e dos pecadores. Não. O que o Senhor está dizendo quando senta com eles é: venham, há lugar para todos no meu reino. Venham, há lugar para todos, porque a hora que ele vem, a hora que ele se entrega, há uma transformação. E a gente tem exemplos desses dentro do texto bíblico, porque quando a gente chega perto de Jesus, a gente não fica do jeito que nós éramos. Há uma transformação. Mas eu preciso dizer assim: eu estou aqui. Eu estou aqui do seu lado. Relacionamentos são importantes e nós vamos aprender a respeitar. A vida sem relacionamentos se torna uma vida vazia, em qualquer nível. Nada deve se substituir aos nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Nada. Jesus demonstra isso de forma muito clara. Jesus nunca esteve ocupado demais a ponto de negar a atenção a alguém, de estar disposto a se relacionar com alguém, de estar perto dessa pessoa. Não importa quem eles eram, se aproximavam. O Senhor dava atenção. O Senhor dizia o que deveria ser dito. Eu quero usar um exemplo bíblico para a nossa meditação. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, a partir do capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 21 alguns versos. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Uma pessoa importante, dos líderes religiosos, cuidava da sinagoga, a igreja, né? Olha só, insistentemente Jairo lhe suplica: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Diz o texto, Jesus foi com ele. Esses líderes, essas pessoas que muitas vezes se aproximavam de Jesus para questionar, como o escriba que a gente citou, né? Já. Os escribas que questionaram qual é o grande mandamento? Qual é? Jesus foi com ele. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Olha que interessante. Quando a gente aprofunda o diálogo, a gente vê o que a lição quer nos dizer. Jesus poderia ter dito, né? Como eles estavam dizendo assim, para quê? Para que dar atenção? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem absorver essa ideia, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Verso 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. É interessante, se você olhar o texto bíblico, essa história começa no verso 21 e vai ao verso 23. Quando Jesus vai ao caminho, ele cura, ele é interceptado ali, a multidão segue, e ele cura uma mulher que sofria de uma enfermidade, de uma hemorragia, né, há muito tempo, mas ele segue, e ele é interessante porque ele não para, ele não deixa de parar para dar atenção. Quando a mulher toca na ponta do manto, ele diz: de mim saiu o poder. E ele para. Os discípulos dizem assim: Senhor, mas tem um monte de gente encostando aqui. Perceba que Jesus sempre tinha sensibilidade para parar, para dizer:
alguém precisa de mim, alguém necessita. Jesus nunca esteve ocupado para não se relacionar. Chegando a casa, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. 39. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. 41. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Marcos capítulo 5, verso 43. Jesus parou, Jesus foi, Jesus deu atenção. E a minha pergunta para você hoje é: você deseja desenvolver sua espiritualidade cultivando bons relacionamentos, tendo tempo com o Senhor e tendo tempo com aqueles que precisam de você? Ou você anda tão apressado, tão ocupado, que não consegue estar com o Senhor e, como consequência disso, não consegue perceber que aqueles que estão perto de você necessitam de você? É um olhar? É uma palavra? É um carinho? Como você chega no final do dia em casa? Como você chega no final de semana? Você tem alguma coisa ainda para oferecer? Ou você chega em casa tão fatigado, tão cansado que você tem que descansar, você tem que dormir, e aí o filho, a filha, que precisa, que quer, que deseja a sua companhia, não tem. E você não consegue se relacionar. Você sabe que quanto mais estivermos perto do Senhor, mais sensibilidade teremos para atendermos e termos bons relacionamentos. Relacionamentos que fazem nossa espiritualidade desenvolver. É isso mesmo. Quando eu vejo as necessidades daqueles que estão perto de mim, eu busco mais aquele que pode satisfazer todas essas necessidades. Eu quero orar para que o Senhor nos dê bons relacionamentos e para que a gente desfrute. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo exemplo de Jesus, que nunca esteve tão ocupado que não pudesse dar atenção para alguém. Nos ajuda para isso. Nos dê sensibilidade para tratarmos aqueles que vivem perto de nós com carinho, com atenção, e que a gente busque para isso todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, eu vou ficando por aqui e amanhã tem mais Escola Bíblica. A gente se vê. Tchau.